A problemática da ética, não custa lembrar, sempre esteve presente ao longo da história da filosofia. Nesse curso de introdução, na breve passagem por Aristóteles, nós vimos que, se opondo a Platão, ele propunha uma ética como o agir bem, o agir virtuoso, e ele mostra que para todas as situações, caso essa atitude, essa escolha ética vise o meio termo, ela seria por isso mesmo virtuosa. E esse meio termo, explica o filósofo, seria aquele ligado a cada um de nós. Então, considerando a situação, considerando o que cada um é, os valores alcançariam daí a sua efetividade pela prática, e não pelo seu mero conhecimento. Também breve passagem por Epicuro mostrou que alguns cuidados precisam ser tomados para uma vida feliz. E essa maneira de agir, né, se resumiria a ter amigos, a ter uma vida analisada, a ser autossuficiente, né, sobretudo, e poder cuidar de si mesmo a partir dos esforços, né, e do poder que cada um tem. Então, a autossuficiência, nesse sentido, geraria essa satisfação maior. É claro que há uma problemática muito mais ampla do que isso, que antecede o próprio Aristóteles e que sucede o Epicuro grandemente. Eu propus, né, nesse curso de introdução, um salto, né, enorme. Agora a gente está indo para tratar da questão ética já na contemporaneidade. Não por acaso eu escolhi o filósofo Sartre, primeiro, porque eu sou especialista, né? E segundo, porque ele é um dos exemplares da ética contemporânea que são mais representativos, digamos assim, de algo que reúne, né, a situação e a liberdade. Então, essa é a temática desse momento da introdução à filosofia. E Sartre tem um texto que é bastante conhecido, então eu convido a leitura. Eu estou utilizando aqui, mais uma vez, da coleção Os Pensadores. O existencialismo é um humanismo, é um texto, como eu disse, fácil de ser encontrado. Só para situar, trata-se de um texto que tentava defender, digamos assim, o existencialismo de algumas críticas das quais ele estava sendo vítima, justamente porque ele estava sendo utilizado para qualquer coisa, como se existencialista fosse aquela pessoa melancólica que dentro de um café fumava cigarros e se embriagava, né, com um ar lânguido ou triste, enfim. E Sartre ele tenta mostrar justamente que não se trata disso, que se trata de uma filosofia. Mas aqui vem então essa filosofia de Sartre e por que falar dessa ética contemporânea? Bom, aí a gente precisa recuperar alguns aspectos, né, da história da filosofia. Primeiro, Sartre é um filósofo contemporâneo, ele é tributário da fenomenologia de Husserl. Isso significa que a gente tem ali, depois de Kant, do filósofo, né, da filosofia crítica, a gente tem a limitação da possibilidade do conhecimento, ou seja, Kant mostra que o ser não é um predicado real, o que significa que as ontologias seriam metafísica, no sentido que Kant dá a metafísica, né, como especulação ou como elucubração vazia. Isso leva a Husserl, e Husserl, num debate com Kant, constitui a noção de intuição categorial, e essa noção de intuição categorial é apropriada por Heidegger, e Heidegger, em Ser e Tempo, afirma de maneira peremptória que a ontologia só é possível como fenomenologia. Então, Sartre ele é tributário dessa tradição toda. Então, não se trata de um filósofo pré-kantiano ou que se imponha de maneira ortodoxa ou de maneira dogmática. Ele segue essa linha da história da filosofia. E, juntamente com Heidegger, ele é representativo dessas filosofias contemporâneas da existência, ou as ontologias contemporâneas. O Heidegger, no caso, na Alemanha, e Sartre, na França. E Sartre tem um pensamento que é bem interessante, porque ele propõe justamente, a partir da análise fenomenológica, que ser homem, ser mulher, é ser liberdade situada. Por que isso? A análise fenomenológica, é claro, você se volta para a experiência fenomênica do mundo, né? O mundo se revela em fenômenos, e o que Sartre encontra nessa breve inspeção das possibilidades fenomênicas é que há tão somente dois modos de ser no mundo.
um modo de ser que ele vai chamar de em si, que é aquele que coincide consigo mesmo. Isso se aplica a todos os objetos, né, como o celular, por exemplo, ao computador, aos livros, à mesa, etc., porque eles coincidem com seu ser. E há, segundo Sartre, um outro tipo de ser, o ser para si, que compreende todos os modos de consciência situada. Na verdade, de seres humanos que estejam conscientes, porque a gente sabe, existem possibilidades de existência humana, que alguma doença, alguma coisa afeta essa consciência, mas digamos as pessoas normais, né, entre aspas. Essa normalidade, evidentemente, ligada às capacidades cognitivas, etc. Isso significa que ser para si é voltar-se para si mesmo no movimento ininterrupto da consciência intencional, que se volta para si e que, nesse movimento, passa pelo mundo. Então, é assim que, segundo Sartre, inclusive os fenômenos se constituem. Fenômenos que são revelação de ser da maneira como nós, seres para si, seres conscientes, podemos apreender. Então, fenômeno é aquilo do ser que nós compreendemos no nosso mundo. Né? O em si desse celular seria um fenômeno constituído a partir de uma revelação de ser, né, que no meu mundo tem determinado tal ou qual sentido. Isso dito de maneira bem esquemática, né, isso valeria algumas disciplinas inteiras, essa breve introdução que eu fiz. Isso tudo para nos levar a esse ambiente dessa ética, digamos assim, que a gente vai encontrar na contemporaneidade. Do homem pensado como liberdade em situação. O homem não é mais, como seria para Platão, uma alma que decaiu e foi encerrada num corpo. O homem não é mais, como no medievo, um filho de Deus, uma criatura divina, que deve obedecer a determinados princípios. Na página 12 diz o Sartre falando do existencialismo. O existencialismo ateu que eu represento é mais coerente. Declara ele que, se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência. Um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito. E que este ser é o homem, ou como diz Heidegger, a realidade humana. Primeiro, o existencialismo, Sartre faz essa distinção, existencialismo ateu, porque há outras noções de existencialismo que não seriam exatamente ateias, elas podem inclusive ser cristãs ou teístas. O próprio Kierkegaard, né, que cunhou essa noção mais de existência, está ligado à espiritualidade, enfim, a uma série de noções que envolveriam alguma compreensão de um ser divino ou de um outro, né, que seria o próprio Deus. Em Sartre, e isso é fundamental, não há Deus, não há nenhuma possibilidade de haver um Criador. Mas é claro, fenomenicamente eu encontro referências a Deus, a divindades, às religiões. Sartre entende que isso são, evidentemente, criações humanas. Né? Nós, homens e mulheres, inventamos Deus, inventamos valores, inventamos religiões. Ou, melhor, hipostasiamos os nossos valores nos deuses. Tanto que os deuses fazem aquilo que às vezes é impossível para nós humanos. A figura de Jesus é o que oferece a outra face. Né? E isso é uma atitude extremada do ponto de vista da nossa humanidade. Bom, mas Sartre diz mais, na sequência, o que significa aqui dizer que a existência precede a essência? Bom, primeiro que não há Deus. O homem existe sem causa, nem razão, nem nenhuma teleologia, nenhuma finalidade, e a partir da sua existência ele pode se definir. Ou pelo menos é assim que Sartre entende no caso humano. Porque o mundo humano ele é constituído pelo homem a partir daquilo que se revela, o ser se revela. E o mundo é essa constituição. Mas Sartre diz mais, significa que o homem, primeiramente, se descobre, surge no mundo, e que só depois se define. O homem, tal como concebe o existencialista, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois será alguma coisa, e tal como assim próprio se fizer. Assim, não há natureza humana, visto que não há Deus para a conceber. O homem é não apenas como ele se concebe, mas como ele quer que seja. Como ele se concebe depois da existência. Como ele se deseja após esse impulso para a existência. O homem não é mais que o que ele faz. Tal é o primeiro princípio do existencialismo. Bom, está na página 12, é fundamental dessa tradução, né, dos pensadores,
mas é fundamental, primeiro, que não caiba nenhuma noção de transcendência, essa transcendência referência ao divino ou ao mundo, né, paralelo a esse nosso mundo, como seja ele o céu, o paraíso ou qualquer coisa desse tipo. Trata-se, então, de um ateísmo prático, né? A gente não nega que haja as referências ao divino, mas esse divino é a constituição humana, a invenção humana. Dito isso, o homem existe no mundo. Esse princípio ele se aplica tanto a cada homem, a cada mulher individualmente, quanto à noção de humanidade. Porque, de fato, o homem se fez ao longo da história. Quando o homem olha para si mesmo, ele pode perceber isso. Claro, se ele não agir de má fé. Porque, claro, se há uma crença, e é a partir dessa crença que a história vai ser olhada, o homem vai se esforçar por encontrar nessa história as provas daquilo que ele espera ali encontrar. Mas se a gente considerar do ponto de vista científico, racional, do ponto de vista fenomenológico, daquilo que a nossa experiência nos revela, efetivamente o ser humano ele foi se constituindo, tateando ele mesmo, dentre as possibilidades daquilo que o ser lhe revelava. Então a gente pode contar a nossa história referindo ao homem que viveu na caverna, ao homem que foi primeiro coletor, depois caçador e depois se estabeleceu como agricultor. E todos esses momentos do que o homem teria sido, a gente percebe que não há nenhuma ação estranha, nem mesmo uma natureza atuando, mas é o homem agindo contra aquilo que poderia ser efetivamente considerado natureza. Tanto que o princípio de humanizar-se opõe-se ao processo de animalização. É como se a gente não fôssemos animais. Porque tudo aquilo que os animais naturalmente fazem, nós controlamos dentro dos padrões do que a gente vai chamar de cultura. Então, sendo assim, o homem é criação dele mesmo. Quem estabeleceu que essa figura, né, com essa barba, com esse tipo de cabelo e com essa vestimenta, e com esse jeito de portar-se é a maneira adequada de ser homem, senão nós mesmos, nós, homens e mulheres, do nosso tempo, inclusive. Porque há 50 anos atrás, talvez um pouco mais, se eu tivesse aqui sozinho falando com essa tela, eu poderia ser considerado louco. Mas isso hoje em dia faz todo sentido, porque a gente sabe que isso que eu estou falando está sendo gravado, né, filmado, isso vai ser disponibilizado depois. Então, a nossa compreensão de mundo é ligada àquilo que nós somos e àquilo que nós fazemos, nós enquanto homens e mulheres. Então, nesse sentido, nós não temos nenhuma determinação, seja de ordem natural, no sentido de que nós estejamos cumprindo alguma natureza, do tipo que o homem é homem porque nasceu com tal fisiologia e a mulher é mulher porque... Isso é construção humana. Assim como é construção humana o ser homem e ser mulher, é construção humana o ser decente, indecente, o ser limpo ou sujo, o ser belo ou feio, porque são construções a partir de valores que todos nós partilhamos. Assim, se fosse 2 séculos atrás, as mulheres que fossem magras seriam feias. Hoje é o contrário. O olhar masculino nesse jogo, né, com as demandas femininas, constrói o que é belo, né, nessa relação homem-mulher. Assim como todos os demais valores se constituem a partir de um homem já situado. É o projeto humano de ser homem ou mulher dessa ou daquela maneira que faz com que nós nos distinguamos de outros seres, mas ao mesmo tempo nós não estejamos com isso cumprindo nenhuma natureza de ordem alguma. Nós não estamos cumprindo uma natureza material e muito menos anímica, né, de ordem de uma alma ou de um espírito. Mas tão somente o homem, ele se escolhe, ele se projeta e essa projeção, quando ela se encaminha para a realização, que faz com que esse homem, com que essa mulher tenha seu ser. Então isso significa que o homem, primeiro existe e só então se define. Isso se aplica a mim, Luciano, individualmente, porque eu nasci, eu existi como criança e depois eu me projetei como professor de filosofia, por exemplo, e é isso que me define atualmente. Só que isso se aplica também ao ser humano como um todo, porque os homens e as mulheres eles não tinham nenhuma determinação senão aquilo que eles foram constituindo para si mesmos. Por exemplo, controle dos instintos, a ponto de poder utilizar o sexo como algo para o seu prazer, completamente dissociado da procriação, que outros animais raros, animais na natureza, poderiam fazer ou fazem. E ainda que o fazem num contexto bem diferente do humano.
Mais do que isso, o ser humano, além de controlar seus instintos, ele controla o seu entorno, a natureza. Ele controla a água na sua torneira, ele controla a energia elétrica, enfim, coisas geniais que somente o ser humano pode fazer. Mas ao fazê-lo, ele vai constituindo também o que ele é. Aquela determinação, dupla determinação, que o homem constitui um objeto e depois o objeto o determina, mostrado pelo marxismo, está aqui presente de uma maneira ainda mais visceral, porque não é apenas no modelo capitalista que isso acontece, mas é a relação do ser para si com o ser em si, ou seja, desse homem livre em sua situação. Isso traz para a questão ética um aspecto fundamental. O homem será absolutamente responsável. Então, quando Sartre diz que o homem não tem uma essência, e que é a partir da sua existência que ele projeta a que será a sua essência, o que Sartre está dizendo é que o homem ele é responsável não apenas por aquilo que ele é, mas pelo mundo como um todo. E esse será o tema do segundo comentário.